Então, vou estar começando aqui, né, mais uma aula, né? O povo hoje me deixou na mão, não sei o que aconteceu, estamos com a Erenice aqui. Ai, que bom, Erenice, você tá, pelo menos você faz companhia. Não sei se é o tema, né, mas eu estou esperando os feedbacks que vocês me mandem por e-mail, quando puderem, né? Enfim, também eu sei que essas datas o pessoal aproveita para viajar, né, tem algumas atividades, mas não tem. Ah, é o frio, tá bom. Ok, vamos lá. Então, hoje o nosso tema é uma palestra que a gente sempre dá. Eu estou ainda quebrando a cabeça para ver como é que eu faço com a palestra, porque a gente tem um vídeo, geralmente a gente vê um vídeo do TED Talk, e não está dando muito certo eu passar esse vídeo na metade da aula. Então, eu estou pensando em quebrar, ou seja, a gente discutir um pouquinho, falar do tema e deixar para vocês assistirem logo a continuação, né? Porque geralmente é um vídeo de 15 a 20 minutos e são de temas relacionados que a gente vem trabalhando aqui sobre a psicologia positiva. Mas ainda, né, eu sei que alguns assistem, né, pelo celular, e às vezes fica difícil, enfim. Mas eu vou hoje tentar outra estratégia, tá? Eu estou deixando a aula gravada, justamente porque também vi que muitos não vieram. A gente vai falar um pouquinho sobre a temática do vídeo, e depois eu vou deixar para vocês assistirem, tá? Vamos tentar fazer assim. Mas eu gostaria que vocês me mandassem feedback, né? Se é melhor a gente discutir. Temos duas formas, né? A gente conversa sobre o tema, vocês veem o vídeo e depois discute, ou a gente discute todo o tempo, e aí eu deixo para vocês uns 20 minutinhos para assistir o vídeo. Então, eu gostaria que vocês pudessem me escrevessem, né, para me dar o feedback, como é que fica melhor para vocês que estão assistindo, tá? Enfim. Então, lá na propaganda que fizeram um chamamento ali sobre, o tema de hoje era sobre a resiliência positiva. Mas sabe aqueles dias que a gente está, né, que a gente, não sei, ou estamos mais sensíveis, ou a gente deixa o flow ir, né, não sei por que hoje eu não queria falar sobre resiliência positiva, e fui para outra área que está conectada, vamos dizer assim, que é a vulnerabilidade, né, a gente fala na psicologia, que a vulnerabilidade está muito relacionada com crenças a gente fala quando a gente acredita naquilo, né, a psicologia, ela entende crenças como ideias, opiniões sobre questões da vida, e as crenças relacionadas à vulnerabilidade estão relacionadas a eu não sou boa o suficiente, eu não sou bom o suficiente, isso não é para mim, ou eu não vou conseguir, ou sempre geralmente está muito vinculado a essa linha de pensamento, tá? E aí, na clínica, a gente recebe muitos pacientes com essas, a gente fala que são distorções, e a gente gosta bastante de conversar a respeito. Eu não sei por que, se isso vai tocar alguém, ou se vai, né, de encontro com alguém, né, eu falei assim, não sei por quê, estou com muita vontade de falar sobre vulnerabilidade, né. A gente, não sei vocês, mas muitas vezes as pessoas, elas escondem o que elas sentem, né, ou por vergonha, ou por ter medo de ser interpretado ou interpretada como uma pessoa fraca. E aí, isso vai gerando uma série de outros sentimentos. E é justamente isso que eu vou trazer para vocês. Não é muito material hoje, né? Mas eu vou trazer para vocês como a gente conecta, né, essa vulnerabilidade, e a vulnerabilidade é ser a gente. Está muito conectado ao ser humano, né, ao ser humano, né, às emoções, né,
Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E depois, né, vou deixar para vocês o vídeo da Brené Brown, que é o poder da vulnerabilidade, né, e espero mudar um pouquinho, né, essa percepção de vocês de que se sentir vulnerável, né, ou se perceber vulnerável é algo ruim, tá? E então vamos começar com os slides como sempre, tá? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Ah, sim, vamos lá. Materiais. Deixo o link aqui para vocês dos materiais. Cadê? Compartilhei aqui já com a Joellen. Não são muitos materiais hoje é somente uma. Vou deixar aqui no chat. Tá? Aí deixo o material aí. Tá? São os slides e um trechinho do livro da Brené Brown, tá? E já vou falar sobre ele. Deixa eu só compartilhar aqui a minha tela com vocês. Deixa eu ver se vocês estão... Ai, vocês estão... Oi, Daniel. Boa noite. Bem-vindo. Então, iniciamos aqui falando um pouquinho sobre a vulnerabilidade hoje. Tá? Bem-vindo, Daniel, né? A Irenice está aí. Aí hoje estamos falando sobre a vulnerabilidade, tá? Então, como eu disse, eu não sei porquê ou quem tenho que, né? Digamos que até quem eu tenho que chegar, vamos dizer assim, me puxou essa questão da vulnerabilidade, né? Repetindo, a gente sempre trabalha com vulnerabilidade, ou questões relacionadas à vulnerabilidade dentro da clínica, as pessoas chegam muito, e principalmente com essas crenças que eu comentei antes, né? Eu não sou bom o suficiente, eu não sou boa o suficiente, que não deixa de ser uma crença, tá? Então, a gente começa com algumas perguntinhas. Hoje meu mouse está mais ou menos, né? Mas enfim. Então, a primeira pergunta que eu faço, antes de assistir, né, o vídeo, então vamos refletir um pouquinho, vamos tentar outra estratégia, e depois, como eu falei, né, me mandem, né, as impressões que vocês tiverem. O vídeo vai ficar gravado, vamos disponibilizar lá no YouTube, e depois vocês me dão um feedback, tá? Pelo e-mail. Ou se não, na próxima aula mesmo, também vocês podem me dar esse feedback. Então, qual emoção você mais evita mostrar aos outros? Né? Vocês saberiam me dizer qual emoção? Né? Se é medo, se é empolgação, né? Às vezes a pessoa, não, vamos, né? Vou mostrar tanta empolgação que talvez eu mostre que eu sou muito descontrolado, descontrolada, né? Isso acontece. O que mais? Algum sofrimento, né, também. Então, essa é a primeira pergunta que eu faço para vocês pensarem. E aí, eu pergunto, né, por que vocês evitam mostrar essa emoção para os outros, né? Se a gente evita, é porque a gente tem, digamos que uma ideia de que o outro vai fazer algum tipo de julgamento da gente, né? O engraçado é que o outro também tem medo do que a gente pode pensar dele, né? Então, é o tempo inteiro. A outra, né, pergunta que eu faço para vocês é qual máscara você usa com mais frequência? Como assim, Constância? O que você quer dizer com isso? Máscara me refiro porque a gente esconde nossos sentimentos, né? Muitas vezes a gente está triste, ou a gente está com raiva, ou a gente precisa, né, trabalhar com os outros, ou lidar com os outros, ou mesmo em casa, quando a gente não sabe falar, ou a gente perde o controle ao falar, e a gente termina evitando como falar as coisas, então a gente realmente termina usando uma máscara por medo da reação do outro, né? E aí a pergunta da continuação é, que preço você paga por isso? Tá? Aí, outra pergunta que eu faço para vocês, né, como a vulnerabilidade, né,
Vocês entendem quando eu falo de vulnerabilidade? Vou até procurar aqui, vamos procurar o que significa vulnerabilidade. Isso não, né? Aqui, vulnerabilidade. O que é? Que desqualidade ou estado do que é ou se encontra... Não gostei desse significado. Vamos tentar outro significado. Isso aqui não é muito psicológico, mas está relacionado. Vamos ver desde a psicologia, desde a perspectiva da psicologia. Vamos lá. Aqui. Não é vista como uma fraqueza, mas como uma condição humana inerente, um estado de abertura e sensibilidade aos acontecimentos internos e externos, que pode gerar tanto sofrimento quanto crescimento pessoal. Ela envolve a exposição de emoções, o que a gente está falando, e sentimentos, permitindo conexões mais autênticas e profundas com os outros. Então, olha só que interessante, gente, é muito mais complexo a visão da psicologia do que a vulnerabilidade. Deixa eu ver, o mouse hoje está ruim. Então, vou colocar aqui para vocês no chat, tá? E aqui lê para vocês de novo. Então, não é vista como uma fraqueza, mas como uma condição humana inerente, um estado de abertura e sensibilidade aos acontecimentos internos e externos, que pode gerar tanto sofrimento quanto crescimento pessoal. Envolve a exposição de emoções, que é o que a gente está falando, por isso as perguntas, né? Qual emoção mais você evita mostrar para os outros? Qual máscara você usa com mais frequência? Sentimentos permitindo conexões mais autênticas, vocês já vão entender por que a gente fala de conexão com esses sentimentos, né? Permitindo mais autênticas e profundas com os outros, ao mesmo tempo em que traz riscos de julgamento e rejeição. Tá? Então, a psicologia também aborda a vulnerabilidade psicossocial relacionada. Não, isso aqui não interessa a gente, é só até ali julgamento. Então, a gente se sente vulnerável, né? Quando a gente se mostra como a gente é, ou o que a gente está passando, né? Então, como a vulnerabilidade pode ser um superpoder nas relações? Vocês saberiam me dar um feedback? Como pode acontecer isso daí? Mas, Constanza, a gente mostrar fraqueza ou ser julgado, como é que você está perguntando se pode ser um superpoder? Então, justamente a palestra de hoje é o que eu trago para vocês. Deixa eu tirar um pouquinho para ele. É o TED Talk da Brené Brown, tá? O poder da vulnerabilidade, ele tem 20 minutinhos, ele extrapola um pouquinho os 15, 14 minutos que geralmente a gente vê os nossos vídeos, e ela desafia a percepção, né, justamente, que a gente tem sobre a vulnerabilidade, justamente por esse jogo que eu estou explicando para vocês. A gente tá por essa crença de pensar que mostrar as emoções, né, geralmente os outros vão julgar, e sendo sincera, geralmente os outros não estão nem aí pra gente, né, cada um tá com o seu problema, a sua preocupação, e geralmente não tem, né, ou passa alguma coisa na cabeça e logo a pessoa esquece, mas está tão centrada em si mesmo, né, que ela não presta atenção na gente, e a gente termina pensando que o outro está totalmente atenção, foco na gente, e não é o que acontece geralmente, tá? Então, assim, o que eu gostaria também de relacionar para vocês então, a Brené Brown, ela publicou vários livros, entre eles o mais famoso, que é A Coragem de Ser Imperfeito. A gente vai ver que justamente a gente se mostrar que a gente erra, que a gente se equivoca, né, termina sendo uma vulnerabilidade, e ela traz no livro alguns apontamentos, e justamente é esse, mostrar que todo mundo passa e todo mundo tem vulnerabilidades, né? Então, a gente na psicoterapia, geralmente a gente trabalha esse livro com os pacientes, just quando eles apresentam, por exemplo, muita dificuldade, a necessidade de aprovação do outro, de colocar limite no outro, a gente trabalha esse livro, tá? Ele não está diretamente vinculado com a psicologia positiva, mas como trabalha com muitas questões emocionais, né, eles estão interligados, e com questão da resiliência, foi por isso que eu gostei, né, ou seja, eu pensei em trazer.
Outra questão importante, né, essa, como eu falei, essa relação da vulnerabilidade com a questão da resiliência, né? Como aceitar quem somos, com as nossas limitações, e a gente buscar estratégias para mudar isso daí, nos ajuda a nos conhecermos, né? E aí ter resiliência. Então, aqui eu coloquei para vocês a resiliência positiva, a capacidade de se adaptar e crescer após as adversidades, e a vulnerabilidade, a coragem de se expor emocionalmente, né? E, obviamente, elas estão conectadas. Então, a Brené Brown, assim como outros pesquisadores, eles mostram que a vulnerabilidade é um solo fértil onde a resiliência se desenvolve. Tá? Este é o livro em inglês. Podia ter colocado no livro em português, né, gente? Ai, vou pegar aqui o livro. Deixa eu procurar aqui, peraí. Aqui, o livro, para vocês conhecerem. A coragem. E é muito engraçado, porque eu acho que não foi à toa hoje, né? Não foi à toa que hoje eu troquei um pouco o tema. Eu acho que as coisas acontecem, né, de um jeito onde nem tudo eu consigo controlar tudo. Eu vou colocar aqui para gente, ó. Depois eu substituo lá para vocês, ó. Aqui. Coragem de ser imperfeita. Gente, eu não estou fazendo propaganda do livro, não, tá? Não tô, mas é um livro que eu gosto muito de trabalhar na psicoterapia com os pacientes. Mas não vou ganhar nada em troca, não, tá? Então, esta é a Brené Brown, ok? Então, ela fala sobre, né, que aprofundar o conhecimento e fortalecer a sua capacidade de lidar com a vulnerabilidade, né, é um recurso adicional. Aqui está o TED Talk dela, que ela fala sobre esse poder. Deixa eu trazer aqui para vocês. Aqui, né? Aqui, senão vai estar lá no slide, tá bom? No slide aqui para vocês. E ele tem, como eu falei para vocês, entre 20 e... entre 20, 19 e 20 minutos para assistir, tá? Alguns aspectos importantes sobre o livro, perdão, sobre o vídeo que vocês vão ver, e depois, eu deixei lá nos materiais o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro, né, que para vocês darem uma olhada, são 2 capítulos bastante importantes do livro, né. Ela fala justamente da conexão humana, então, que a conexão com os outros é o que nos dá o propósito da vida, o famoso sentido da vida, né, se conectar verdadeiramente é se mostrar vulnerável, tá? É quando a pessoa ela se aproxima a nós, ela vai perceber quando a gente não está bem. Não dá para estar sempre 100% bem, né? Então, a gente tem uma expressão em espanhol que a gente fala assim, né? A confiança dá nojo, né? Porque quando a gente tem confiança com a pessoa é quando a gente se mostra, né? A gente fica bravo com aquela pessoa, a gente fala o que a gente pensa, nem sempre é o melhor, né? Nosso melhor, né? Nossa melhor cara, nossa melhor coisa. Então, a gente tem essa expressão que eu acho muito interessante. Enfim, então, acho que resume um pouco isso, né? A vulnerabilidade, né? O que nos permite a gente ter essa conexão, né? E perceba, a gente briga com quem a gente briga, né, com quem a gente tem aquela confiança, né, falar o que a gente pensa mesmo, ou a gente se permite isso, né. Temos uma ideia na sociedade que a vulnerabilidade é sinal de fraqueza. Ela, digamos que é a autora, né, a Brené Brown, e no vídeo vocês vão ver, ela muda um pouquinho essa perspectiva, é muito interessante, né?
Então, para ela vê de outro jeito, né? Vulnerabilidade é coragem para se expor, mesmo sem garantias, né? Então, você se expor, falar o que você pensa, né? De maneira assertiva, sem magoar o outro sempre, mas é muito importante, né? Amar sem, ela dá uns exemplos, né? Amar sem certeza de ser amado, assumir falhas, pedir ajuda, né? Ah, mas você não é autossuficiente? Não, ninguém é autossuficiente. A gente pode não querer, mas a gente sempre precisa, né? A gente vê isso muito na pesquisa, né? Ninguém pesquisa sozinho, a gente precisa de parcerias para ter, né, mais publicações, então esse é um exemplo, dentro da academia, é um exemplo muito interessante. E as parcerias são muito ricas, né, porque, sei lá, vamos supor, eu tenho uma visão, sou psicóloga, eu tenho uma visão, aí eu peço, né, vou fazer uma pesquisa com a professora Raíssa, por exemplo, a coordenadora. Ela é bióloga, ela é biomédica, sobre aquele tema ela vai ter outra visão, então isso complementa e deixa mais rico o nosso. Então, assim, a gente precisa dessa, sempre de ajuda, não temos autossuficiência. Vergonha e medo, ela também fala sobre a vergonha e medo, tá? Então, muitos evitam a vulnerabilidade por medo da vergonha, é o que eu perguntei para vocês antes, e é geralmente o que acontece, né? A gente tem medo de mostrar essa vergonha, né? Então, crença de não ser bom o suficiente, também já comentei com vocês. Pessoas que se sentem dignas de amor, ou seja, que têm autoaceitação. A Sandra está chegando. Oi, Sandra, boa noite, seja bem-vinda. Tá bom? Entrou? Tá lento? Será que é meu sistema que tá lento hoje? Acho que entrou, né? Abraçam a vulnerabilidade, então aceitam essa vulnerabilidade, né? Tem que tomar cuidado, porque tem gente que fala assim, eu sou assim, né, não vou mudar, e é mais complicado, né, isso daí, mas enfim. Boa noite, Sandra, seja bem-vinda. Estamos falando aqui de vulnerabilidade. Depois ela fala muito na questão de coração aberto, estamos falando da Brené Brown, o TED Talk de hoje, a palestra de hoje é sobre vulnerabilidade, tá? E aí ela fala sobre o de coração aberto, ou hearts, né, que é em inglês. Então, pessoas que vivem plenamente, abraçam a imperfeição, né, se aceitam, então não tem problema com essa frase, né, eu não sou boa o suficiente, é essa crença, acreditam que são merecedoras de amor, né, e praticam a autocompaixão, que aí está relacionado com a psicologia positiva também, isso que é legal. Outro ponto que é importante que ela fala, desarmar a vulnerabilidade. Então, mascaramos a vulnerabilidade com perfeccionismo, quem não, né? Então, precisamos fazer tudo da melhor forma possível, mas não perfeito. E aí fala de medos das críticas, né? Por isso a questão da autocompaixão. E algo que eu achei incrível dela, que ela fala na palestra, que é a famosa anestesiar a nossa vulnerabilidade a partir dos vícios e distrações, né? E aí ela traz, por exemplo, sei lá, bebidas, né, a nossa drogas, né, os nossos vícios, né, e as distrações justamente para não lidar com aquela situação. Ela comenta sobre uma solução, só que a gente sabe que não é tão fácil assim, vocês sabem que eu não gosto de dar receitas fáceis nem mágicas, porque a gente não acredita nisso, eu não acredito que exista, eu sei que são processos, e isso a gente é muito fácil a gente ver no processo psicoterapêutico, no terapêutico, em que você trabalha com a pessoa, e por um tempo, e de repente lá na frente faz sentido tudo que a gente falou para ela, ou caiu, ou teve um insight, ou caiu a ficha, como a gente fala. Então, a solução que ela comenta é reconhecer e sentir as emoções, mesmo que sejam desconfortáveis, porque no momento que elas são anestesiadas, né, ou elas são, né, camufladas, a gente não sente elas. Tá? Então, isso e termina virando um círculo vicioso.
Tá? Então, aquilo deu certo, funcionou, então eu vou continuar e aí não vou enfrentar essa situação. Aí uma frase impactante que ela fala também, que a vulnerabilidade é o berço do amor, da pertença, né, de pertencimento, ela se refere, da alegria, da coragem. É a fonte verdadeira da conexão, né, a verdadeira fonte da conexão, né. É a conexão humana, porque nos mostra como somos, né, o se mostrar vulnerável é se mostrar como você é, né. E aí, aqui algumas perguntas que eu faço para vocês, né, escreva uma situação onde você evitou ser vulnerável. O que aconteceu? Queria pedir ajuda para alguém, precisou admitir um erro, né? Eu percebo que eu estou assim quando eu preciso pedir alguma coisa para alguém, né? E eu vou deixando isso para depois, né? A gente famosa procrastinação. Não, depois eu peço. Não, depois eu não vou incomodar. Não, imagina o que vai pensar que eu estou falando. Não, e aí eu percebo isso, que eu evito, né, me sentir vulnerável por quando eu preciso de um esclarecimento ou alguma coisa, e eu vou deixando isso para depois. Então, escrevam essa situação, pensem nela, né? E reflitam em relação, a partir das 3 perguntas que eu faço aqui. O que eu fiz, né? Então, fingi que sabia a resposta, né? Deixei para depois, né? O que eu queria resolver agora, inventei alguma situação, enfim. O que eu senti, né? Não se expondo a essa situação, geralmente eu sinto vergonha, alívio momentâneo, né? E é só no momento mesmo, porque... E como poderia agir com vulnerabilidade se eu tivesse me... E tem muitas formas, né? Será que você poderia me ajudar? Né? Se a gente for pensar na situação de pedir ajuda para alguém, será que você poderia me ajudar? Pois, né? Pensei em algumas estratégias, não achei que daria certo. Como é que eu vou? Aí diz que a regra de ouro, né, nada de conselho, só escuta empática. Né? Então, a gente não precisa de... E aí, como eu falei, então, aqui dos materiais, né, eu falei para vocês que sempre facilito para os materiais, hoje os slides, né, estão aí para vocês, eu vou só, como eu fiz uma alteração agora, eu vou só mudar para vocês, e o material é o livro da Coragem de Ser Imperfeito. Isso aqui é uma nova edição, um pouquinho diferente da que eu mostrei para vocês, tá? E aí, como aceitar a própria vulnerabilidade, vencer a vergonha e ousar ser quem você é, pode levá-lo a uma vida mais plena, tá? Eu separei o capítulo, como eu falei para vocês, o capítulo 1, aqui, escassez, por dentro da cultura de não ser bom o bastante. Vocês vão ver como ela apresenta, é uma pesquisadora, é do serviço social, ela, olha que interessante, né? E aí ela começa contando que ela é uma contadora de histórias. Ela não gosta muito, mas depois ela pensa, não, mas realmente eu sou uma contadora de histórias, né? E o capítulo 2, derrubando os mitos da vulnerabilidade. Então, são 2 capítulos importantes, né? Tem a introdução, minhas aventuras, aqui a escassez, o capítulo 1, e aqui o capítulo 2, tá? Então, mito 1, vulnerabilidade à fraqueza, ela vai trazendo vários mitos, né? É bem bacana esse segundo capítulo. Quer ver? Vulnerabilidade não é comigo, vulnerabilidade é expor totalmente minha vida, eu me garanto sozinho, sozinha, e assim vai. Mas são... E aí, para quem tiver mais vontade de ler, embaixo desse material, eu trouxe aqui 2 links que falam sobre os pontos principais do livro dela, tá? Além do TED Talks, que é esse daqui, do dela, né? Que a gente sempre vem para vocês verem, que é o poder da vulnerabilidade, da Brené Brown.
onde eu deixei lá nos slides para vocês. Esta é a Brené Brown, tá? Estão em português 2 links onde vão falar um pouquinho sobre o livro dela, tá? Para vocês. Assim, esse daqui é de 4 minutos, é um rapaz, né, por causa da voz, ele faz um resumão, né, sobre a questão da imperfeição e a vulnerabilidade, bem interessante. E esse daqui é um pouquinho mais complexo, e ele traz os principais pontos, né, o melhor resumo completo do livro. Aqui é que ele está se vendendo, mas enfim. Resumos SA. Eu achei muito interessante também, porque traz justamente os principais pontos, né, que a gente está conversando aqui. Então, deixei lá no material, aqui está o slide, ó. Consegui abrir? É isso. Aqui vocês têm, então, os slides, e esses 2 materiais estão aqui, tá? O livro, né, essa partezinha do livro, e um arquivo que é TXT, e aí vocês têm os 2, vocês vão abrir, vocês vão ter os 2 textos aqui, os 2 links. Então, para quem quiser mais informação sobre o livro, tá? Ok? Então, enfim. Vamos continuar aqui, então, aqui. Então, assim, deem uma olhadinha, né? Essa aqui é a versão antiga, se eu não me engano, do livro. A versão nova é aquela que eu mostrei para vocês. Mas justamente é sobre a vulnerabilidade. Em que momento vocês se sentem vulneráveis? Em que momento vocês não, ou por que vocês não querem mostrar, né? Muitas vezes a gente acha que não é merecedora, né, da situação, ou não quer dar o braço a torcer para o outro, ou precisa de uma necessidade de aprovação, mas isso, infelizmente, a gente não tem como garantir o outro, porque muitas vezes tem outro elemento que é importante, que é a questão da afinidade. Então, o que eu acho que a pessoa deve ter, né, geralmente ela não tem, e assim também vamos entrar em outra história. Então, o resumo da novela aqui, que eu queria deixar para vocês, é isso: vulnerabilidade não é fraqueza, mostrar, né, a vulnerabilidade é mostrar como somos, a partir dela, né, somos a conexão humana, a gente tem a conexão humana, porque os sentimentos são humanos, né, ou seja, as emoções, não sentimentos, perdão, as emoções estão muito relacionadas né, ao ser humano, e digamos que praticar essa vulnerabilidade, né, é ter autocompaixão. Então, praticar a autocompaixão. Né? Então, enfim, deixo aqui e começo a perguntar se alguém do grupo, o Templim, não sei, se alguém do grupo gostaria de comentar alguma coisa, de dizer algo. Eu queria fazer uma pergunta. Sim, faça, Daniel. Existe uma situação onde a vulnerabilidade ele se torna patológico a ponto de comprometer as relações, né, sociais, profissionais, enfim, quando a pessoa ela passa a sofrer, né? O momento de sofrer pela vulnerabilidade, quando ela entende que tudo pode causar algum motivo de sofrimento para ela. Então, vamos lá. Até, eu acho que você já, na própria pergunta, você já respondeu. Os extremos são complicados, né? Ou seja, os extremos, eles
enfim, são complicados, vamos deixar por aí. Quando essa vulnerabilidade, né, ela é sentida como algo muito ruim, né, sim, ela pode levar para o lado patológico, vamos dizer assim, tá? Pessoas que, a gente fala, né, pessoas que no dia a dia tem, é a mesma coisa que a ansiedade, vamos pegar o exemplo, acho que o exemplo da ansiedade, eu acho que ele cabe muito bem aqui. A gente tem ansiedade o tempo inteiro, situações, vocês acham que, por, sei lá, faz mais de 10 anos que eu dou aula, gente, mas eu sempre tenho aquele friozinho na barriga antes de entrar da aula para vocês. Vocês não acham que eu estou exímia a isso? Ai, não, ela já está, não. Eu tenho esse frio na barriga. O atleta, eles próprios, até os atletas olímpicos, antes de entrar, né, um nadador famoso, sei lá, alto rendimento, antes de entrar, eles admitem que eles têm o frio na barriga. Então, essa ansiedade, ela é normal, vamos dizer assim, né? Ela é composta do ser humano. Quando essa ansiedade, ela passa a ser patológica, né? Eu acho que esse exemplo, acho que eu consigo te explicar, Daniel. Quando a pessoa deixa de fazer as atividades da vida diária. Então, por exemplo, vou pegar o meu exemplo. Eu estou com ansiedade e eu começo a dar desculpas. Vou fazer de conta, vou ligar para a Raíssa e vou dizer, Raíssa, eu não estou muito bem, eu estou numa crise de ansiedade e eu não vou dar aula hoje, tá? Isso é patológico. Pode acontecer uma vez? Pode, mas isso é patológico, entendeu? Se começa a acontecer muito. O atleta, ele deixa de participar de competições ou deixa de ir, né, treinar por causa dessa ansiedade extrema, entendeu? Então, essa vulnerabilidade, né, trazendo para o teu exemplo isso, né, ela vira a problemática ou patológica quando a pessoa, ela deixa, né, de fazer o que ela deveria fazer, entendeu? Então, procrastina, sim, pode falar. Mas assim, entender que às vezes a pessoa que tem essa, ela se sente vulnerável, é igual quando uma pessoa ela é extremamente carente. Ainda que a pessoa que é carente sofra, o objeto da carência sofre mais. Funciona mesmo, é o mesmo funcionamento com a vulnerabilidade? Não entendi isso, não entendi essa relação que você falou assim, como é que é? A pessoa que é Porque carente, as assim, pessoas, objeto de carência sofre mais? Não entendi isso. por exemplo, né, vamos imaginar um casal. Sim, E ainda que em casal, no casal, alguém tem essas sensações de vulnerabilidade por tentar sim, expor, né, ou não conseguir expor as suas emoções, sentimentos, né? sim, E de certa forma, isso pode comprometer o outro lado, que a outra pessoa precisa dessa abertura, precisa entender o que ela sente, precisa entender como ela vê, né? Então isso também causa, pode desenvolver um processo de ansiedade na outra pessoa, ou a pessoa também pode se sentir vulnerável por conta disso. pode ou não, porque, assim, depende de como ela interpreta, por exemplo, assim, né, é um casal, sei lá, vamos pegar um casal típico, né, assim, né, sei lá, X e Y, vamos colocar, né, o nome, X e Y. Fazer de conta que X é muito vulnerável e Y percebe isso, que afeta, né, a pessoa, afeta ela, mas continua a vida, fala assim, não, eu sei como que essa pessoa né, minha parceira, meu parceiro, enfim, mas eu continuo na vida. A questão é quando, nesse relacionamento, pelo outro ter vulnerabilidade, né, eu também sofro a vulnerabilidade dessa, acabo pegando que não é meu, né? Exatamente isso. E aí, então, isso teria que ser trabalhado, porque muitas vezes, assim, por exemplo, né, eu como esposa, vamos dizer,
meu esposo, ele tem uma série de dificuldades e eu vou empurrando ele, né? Eu vou contar para vocês o que eu fiz com ele. Ele tinha, eu achava que ele tinha que estudar, ele é muito inteligente, ele não tinha, eu já tinha toda a minha formação, minha graduação, tudo, e ele é estrangeiro, não é aqui do Brasil, ele é de fora. E aí, eu cheguei no Brasil e falei, não, você vai ter que estudar, eu falei assim, né, fazer faculdade, não tem cogitação, a nossa filha acabou de nascer, não sei o que, até hoje falava com ele sobre isso. E aí eu matriculei ele, entendeu? Numa faculdade, eu falei assim, você começa, amanhã você tem vestibular, dia seguinte você começa a aula. Gente, eu não sei se eu fiz certo, tá? Assim, não é que me incomodava que ele não tivesse formação, não é isso. Eu queria que ele ampliasse e visse outras coisas, ou ele entendesse meu mundo, né? Meu mundo é acadêmico, eu queria que ele entendesse meu mundo. Então, eu tinha duas opções. Ou ficar discutindo com ele, porque ele falava assim, mas você só estuda, né? Pesquisa, você não faz nada, só fica estudando. Ele não entendia o que era um doutorado, não entendia. Ou eu trazia ele para o meu mundo, e foi o que eu fiz com a matrícula, quando eu matriculei ele na faculdade, entendeu? Então, eu poderia ter ficado, né? Gente, eu não sou modelo para nada, pelo amor de Deus, eu só estou pegando que, assim, eu sou muito inconsequente, eu faço muitas coisas assim, né? Então, só para ver se eu consigo, né, não sei, dar uma explicação um pouco para o Daniel. Ou entender o que o Daniel quer tá expondo, né? É isso. No caso, seria eu ter sofrido, como ele falava, do meu mundo, né, que é a pesquisa. Você só estuda, então fica chateada, porque ele falava, né, assim, mas você só fica estudando, não avança, não ganha mais, não... pesquisa, ninguém fica rico com a pesquisa, né, infelizmente, pelo menos quem trabalha em humanas, não. Ou trazer, é verdade, ou trazer ele para o meu mundo e ele entender qual era meu mundo. Depois que ele se formou, ele falou assim, agora entendo qual é seu mundo. Não sei, Daniel, eu acho que esse poderia ser um exemplo, né? Então, me sentia vulnerável quando ele falava isso? Sim, sim, né? Então, era mais ou menos isso que eu queria entender, porque quando alguém, ou ela se entende numa posição e essa posição, acho que até indiretamente, pode causar isso na outra pessoa, né? Sim. E E assim, aí, sim, perdão, vamos continuar, por favor. então, o desejo que a pessoa tem de gerar bem-estar, né? De ter um relacionamento, da termologia plena, poder criar essa empatia, né? Sim. Então, a vulnerabilidade ela pode ser transmitida de forma empática ou ela é apenas consequência. Eu acho que essas questões elas são pertinentes para a gente entender se criamos nossas próprias vulnerabilidades ou somos consequências da vulnerabilidade de outras pessoas, né? Não, muito bacana essa tua reflexão, Daniel, porque muitas vezes, assim, por exemplo, nesse caso do meu marido, por exemplo, ele permitiu, ele confiou, porque eu acho que teria sido muito mais sofrimento se ele não tivesse permitido, né, eu agir dessa forma, invadir, né, e então assim, ele confiou, né, ele aceitou e ele entrou na dança, vamos dizer assim. Agora, quando a pessoa ela se fecha por ter mais medo, né, e não querer se mostrar por vergonha, eu acho que aí isso já vai para o lado que a gente fala de sofrimento, que a gente reconhece, mas é um sofrimento, um grande sofrimento, que estaria relacionado com, eu diria, patológico, né? Então, meu questionamento inicial foi exatamente isso, até porque, assim, só para Sim, sim, contextualizar bem, por ser psicanalista, a visão de sofrimento, ela é um pouco mais pesquisada e estudada para não entender se é só apenas a pessoa, um processo de sofrimento natural, ou se ela passou a ser consequência
de uma vulnerabilidade de outra pessoa. Por exemplo, é, é, no o casal, uma mulher insegura, né, por vários fatores, seja por fator estético, físico, cultural, né, vai, pode pressionar a outra pessoa a respeito disso. Talvez por não ter Sim, amparo, não com ter assistência, certeza. Sim, né. sim, exatamente. E isso E e aí eu nossa sim, sim. cultura, que ela é muito, muito emocional, né? A cultura brasileira, né? Que ela é muito emocional, então você tem muita questão dos ciúmes, né? Do amar exageradamente, né? Então, Uhum. não, sim, sim, muito interessante. Esse lado eu não tinha pensado. Muito interessante você trazer isso daqui para a gente. Mas, certeza, sim, sim, a causa também pode ser essa vulnerabilidade, me sentir assim e interpretar. A minha linha não é tanto da psicanálise, ou seja, é psicologia, mas a gente tem um pouquinho diferente, porque as emoções para a visão da psicologia cognitiva, né? Elas são, por exemplo, disposicionais, que a gente fala, e situacionais. Eu não sei se você me entende. Disposicionais situacionais, dependendo do contexto que estou, eu posso sentir aquilo ou não. E disposicionais está relacionado, como você falou, da personalidade, entendeu? Uhum. Entendi. Então, é um pouquinho assim, só. Então, eu posso interpretar, a gente tem a famosa ansiedade estado e ansiedade traço, que a pessoa, ela pode, como é que se diz? Ela pode ter uma personalidade ansiosa, Uhum. mas é uma personalidade ansiosa. Então, assim, em todo lugar ela vai se sentir ansiosa. E ela pode não ter a personalidade ansiosa, mas ter situações em que ela se sente ansiosa. Vamos jogar isso para vulnerabilidade, né? Uhum. Como a gente não tem, né, um perfil de vulnerabilidade, uma coisa assim, mas a pessoa ela pode, né, ter esse sentimento, essas emoções que contribuem para essa vulnerabilidade extrema, ou algumas situações em que ela se sente vulnerável, Uhum. né? Então, também poderia ser. Mas é um tema muito legal, assim, e a visão da Brené Brown, né, como pesquisadora, é bacana. E esse livro, Daniel, dá uma olhada, porque se você tem essa formação na psicanálise, muitos terapeutas, eles trabalham com esse livro, justamente para ajudar as pessoas a mudar um pouco, né, a visão, e ver que não são somente elas, né, que se Uhum. sentem assim, é a grande maioria. Aham. Né? Ah, eu Fala, vou olhar Sandra. sim. Eu vou olhar sim, Fala, professor. Sandra. Pode falar ou escrever, não sei. Ela levantou a mão. Sandra, você está aí? Vai escrever? Não sei. Ok. Mas se não, qualquer coisa, a Sandra, você interrompe. Não tem nenhum problema, não. Não, Daniel, mas é muito interessante justamente a questão, né, então, do perfeccionismo, e enfim. Não vou entrar muito na parte. Ah, sim, fala, Sandra. Boa noite a Boa todos. noite. É que eu estava ouvindo e eu achei muito interessante, né? Até porque, vamos dizer, em relação à vida a dois, é muito complicado, né? Citar um exemplo assim, mais ou menos por alto, né? Eu, assim que eu me casei, então o que que acontece? A gente, cada um tem um costume diferente um do outro, né? Então a gente, querendo ou não, eu costumava falar com meu esposo aquilo que era para o bem, né? Que era para o bem da família, o bem-estar da família, que faria bem, seria bom a gente adotar aquilo, né?
porque muitas das vezes a gente, no caso assim, entrava em choque em relação a costume, né? Às vezes eu gostava de uma coisa, ele gostava do outro. Mas vem cá, isso daqui está sendo bem para os dois? Ah, está sendo bem, então está te fazendo mal? Ah, não está me fazendo mal, não, então vamos adotar isso. Né? Então, a gente acaba evitando que é um conflito, né? A gente acaba evitando o conflito. Até profissionalmente, né? No caso, assim, eu acredito que seja a mesma coisa, porque quando aquela coisa, né? Quando termina o meu direito, inicia o do outro. Né? E para a gente poder vivermos bem, nós temos que procurar entender e compreender um ao outro. Né? Às vezes meu esposo falava bem assim, filha, onde que está aquela ferramenta? Aí eu sempre colocava no mesmo lugar, dentro de uma gaveta que ele tinha, né? E ali, quando ele precisava, ele tirava e botava num lugar diferente dali mesmo, onde que ele estava, aquelas coisas todas. Aí eu sempre falava com ele, eu falei assim, amor, você tirou a ferramenta de lá e não botou no lugar. Aí eu esqueci. Então, eu comecei a mudar, né, o meu modo de agir. Né? Quando ele ia procurar, eu falava assim, eu não sei, onde que você colocou pela última vez? Aí ele falou assim, mas sempre está na gaveta. Eu falei assim, então, você tirou da gaveta e não colocou. Então, umas coisas assim, que, querendo ou não, nós temos que usar, vamos dizer assim, a nossa mente para poder alcançarmos aquele objetivo e sem estresse. Né? São muitas coisas no nosso dia a dia e eu sou um tipo de pessoa que eu não gosto assim de estar pedindo favor a ninguém. Não gosto de maneira nenhuma. Se eu puder fazer até o meu último alcance, bom, até que deu para mim poder ir, não dá? Aí tudo bem, eu vou até lá. Fulano, você pode me atender nisso daqui? Aí sim, tá bom? Não, bacana, Sandra, porque assim, esse de pedir ajuda é muito difícil para a gente, né? A gente está disposto a ajudar todo mundo, mas de pedir ajuda, né? Nem todo mundo, né? Quer. E você vê isso em todos os níveis, né? Por exemplo, estudantes no dia a dia, né? Crianças, né? Como se fosse ou se é passado, né? Não sei se é passado isso, né, culturalmente, na sociedade, que isso é algo de fraqueza, né? Como ela fala. Então, Ou pode ser inteligência emocional também. Né? hum, hum. Hoje, Fale-me mais a respeito, Daniel, como assim? hoje, voltando do trabalho, Uhum. tive até uma coisa bastante interessante. Minha mulher falou assim, essa semana a gente precisa encher o pneu do carro, né? Aí eu falei assim, por que não amanhã? Ela falou, não, qualquer dia da semana, até domingo é dia da semana. E por que não encher durante, né, amanhã? Aí ela falou, eu sei que no decorrer soltamos a seguinte frase. Eu falei para ela que ela não quer, né, encher, mas aí ela disse, eu não quero, eu não sei e não quero aprender, porque eu tenho você para fazer isso, né? Para que eu vou fazer? Então isso aí é uma forma de vulnerabilidade que demonstra inteligência emocional, entendeu? É um posicionamento que pode validar a pessoa. Então, torna-se é, um, uma vulnerabilidade muito bem administrada. Né? E aí entra o que você está falando, que ela teve assertividade, né? Porque muitas vezes a gente fala que quando a pessoa ela não consegue dizer em palavras o que ela está sentindo, né, ela teria brigado com você. Ê, Daniel, você não quer encher o pneu, né? Ê, Daniel, né? Sempre, né? E assim, mas não, ela conseguiu falar de uma maneira assertiva, ou seja, sem, digamos que te prejudicar ou te ofender, que ela, né, tá cômoda e não quer encher o pneu. E também não precisa disso, né? Então, isso é uma forma de falar dos sentimentos, né? E aceitar a vulnerabilidade, né? Não sei fazer isso,
mas, né, você me ajuda a fazer isso, por exemplo, ou faz o que é necessário. Então, assim, aí entra, como eu repito, né, outra questão que é importante, está relacionada às habilidades sociais, porque eu acho que a gente, sem habilidades sociais, a gente não consegue trabalhar, né, estar com as pessoas, de maneira adaptada, né, isso que a gente fala. E aí ela conseguiu expressar o que ela sentia, né? Mas Eu acho bem que bacana. e se for pensar bem, a vulnerabilidade ela acaba se tornando importante pelos dois aspectos que você acabou de falar, porque a pessoa ela vai precisar desenvolver habilidades, essa habilidade social, e ninguém consegue nenhum resultado em uma zona de conforto. Ela vai precisar ser confrontada com ela mesma, né, para Sim, poder criar sim, essas ferramentas. E sim, eu acho que quando você mudou o tema, bem como você falou, isso aí são coisas que acontecem e que acabam nos direcionando, e, ainda eu que lido muito com pessoas, né, principalmente com sofrimento, quando a queixa vem da vulnerabilidade, ela precisa ser olhada com mais qualidade, né, com qualidade humana, qualidade no sentido sim, de sensibilidade, para poder corresponder, no mínimo, que a pessoa ela está em estado de vulnerabilidade, né, ela não é e vulnerável. muitas vezes ela não aceita, né, que ela está nesse estado, né, às vezes a questão é procurar ajuda, aceitar que está precisando de ajuda, né, e então, às vezes, isso daí também é um processo, por isso eu falo que, né, na mente, na psicologia, nada é mágico, porque você precisa estar nesse estado, aceitando ajuda, precisando ajuda, aceitando ajuda, buscando ajuda, e nem sempre no processo, né, naquele momento, você fala as coisas para o paciente, ou ele traz algumas coisas, elabora algumas questões, vai fazer efeito naquele momento. Pode ser que lá na frente, lá com amadurecimento, com a experiência de vida, com outras situações, caia a ficha, né? É muito interessante. Né? Fala assim, O meu, é bem... um outro professor uma vez me disse que, é, às vezes, sofrer nos traz algum benefício, né? Ninguém sofre em vão nem à toa. Existe uma razão, um motivo que, por mais que seja ruim, a pessoa se sente beneficiada, ganha alguma coisa com isso, ela permanece nesse estado, mesmo consciente de que a ação dela é uma ação de aquela vulnerabilidade disfarçada, né? Ou quando a pessoa claramente se declara uma pessoa vulnerável. Aí tem os radicais chamando de mimimi, tem os ignorantes chamando de, né, eh, pseudo-sofrência, e por aí vai. Mas eu gosto da ideia de que a pessoa, ela, como ninguém nasce sabendo nada, então aprendemos a ser vulneráveis também. Tem outra abordagem da psicologia, né, que é a Gestalt, que eu acho muito interessante, né? Ou seja, não é minha área, mas a gente escuta, quando a gente lida com psicólogos, né? A gente escuta aí, tenho amigas que elas falam, né, que quando está dando tudo errado, a pessoa está em sofrimento e tudo mais, elas dizem assim, o que eu tenho que aprender com isso, né? O que a vida está me mostrando e eu tenho que aprender. Então, é muito interessante também, né? Então, essa questão de aceitar, né? A gente, às vezes, fica lutando para não aceitar a vulnerabilidade, mas é uma questão de sempre estar se perguntando, né? Sempre estar se perguntando. Bom, gente, conversa, né, que trocas muito ricas aqui, apesar do nosso número reduzido hoje. Eu vou deixar para você estar lá, eu gostaria que vocês assistissem o vídeo, ele é 20 minutinhos, ela é muito engraçada, ela traz umas coisas nada a ver, assim, umas comparações muito, né, assim, sei lá, que ela gosta de cerveja e comer muffins, né, cupcakes de banana e não sei o quê, então, assim, umas coisas muito engraçadas que ela fala na palestra.
E, então, gostaria que vocês assistissem, se possível, os que ficaram, né? Ou seja, estão vendo a gravação, vão assistir a gravação. Fala, Sandra. Professora, eu só quero pedir desculpa pelo horário, tá? Que mais uma vez aconteceu o assunto do link. Desde 7h05 da noite eu estou pedindo um link, aí houve aquela dificuldade, aí quando foi me enviar